Olá, meus amigos e irmãos, graça e paz a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem e seja muito bem-vindo a mais um vídeo importante. Hoje vamos ter um bate-papo muito especial aqui no canal. As pessoas que graças a Deus estão colocando seus depoimentos, elas servem como testemunhas de que o Evangelho de Jesus, ele é simples. E para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, hoje jornalista, radialista, e este canal, ele tem o objetivo de repor a verdade. Eu não quero, através desse conteúdo, difamar ninguém, não queremos isso, mas eu quero trazer para você histórias reais. Pessoas que tiveram as suas vidas, viveram dentro da Igreja Universal e hoje querem contar a realidade, querem dizer para você o que elas passaram. E isso é muito importante. Por isso eu gostaria muito que você que está me assistindo agora, pela primeira vez, assistisse este bate-papo até o final, porque eu vou trazer aqui uma pessoa que ficou praticamente 18 anos de sua vida dentro da Igreja Universal. Ela ficou 18 anos da vida dela, inclusive chegou a ser uma voluntária, trabalhou na Universal como obreira. A gente vai ouvir um pouco da história dela, e é muito importante que você se inscreva nesse canal, pessoal. Deixe o seu like, a sua participação aqui ela é muito importante. Olha, nós, como eu falei para você agora há pouco, vamos trazer aqui para você uma convidada. Ela vai poder contar a sua história, ela vai aparecer na tela aí para você. Eu vou trazer aqui a ex-obreira da Igreja Universal, a Amanda Lima. A Amanda Lima já aparece aí para você. Amanda, primeiramente eu quero desejar a você uma boa noite. Quero te agradecer, minha irmã, por você ter se disponibilizado o seu tempo para você estar aqui com a gente. Quero te parabenizar também pela coragem. Eu espero em Deus que muitas outras pessoas possam ter essa coragem, essa disposição de poder contar a sua história, a sua experiência, porque tem muita gente, Amanda, que está ouvindo, vai ouvir esse teu relato, a tua história, e eu acredito que as pessoas vão se identificar. Eu acredito que as pessoas vão poder dizer o seguinte: pô, isso aí eu passei também. É verdade, eu também já passei por isso. E isso que é importante, que as pessoas se identifiquem e entendam que o Evangelho de Jesus é simples, muito diferente daquilo que nós vivemos lá dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que tem tantas pessoas sinceras e boas. Então, mais uma vez, boa noite e seja muito bem-vinda, Amanda. Boa noite, Davi, boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, viu? É um prazer, é uma honra estar aqui deixando o meu relato, né? Porque assim como eu fui alcançada pelo teu canal, muitas outras pessoas também vão ser, eu creio. Amém, minha irmã, graças a Deus, eu fico muito feliz. Fica à vontade, tá? Como nós falamos agora há pouco, até fora da gravação, nós conversando um pouco sobre a nossa história. É muito bom, muito bacana ter uma pessoa que a gente consegue conversar e a pessoa entender, né, a nossa linguagem, a nossa mensagem. E eu espero em Deus que muitas pessoas estejam sendo alcançadas. E você que está assistindo agora aqui, pessoal, vai compartilhando, vai divulgando nas suas redes sociais, divulgue lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, onde você tem uma forma de compartilhar, compartilhe, porque vai ser muito legal esse bate-papo com a Amanda. E a gente vai começar aqui, Amanda. Amanda, eu coloquei agora há pouco, falei que você foi 18 anos da Igreja Universal, não foi isso? Como é que você chegou na Universal? Conta aí pra gente. Então, Davi, eu cheguei na Universal através da minha mãe, né? Entre 99 e 2000, eu tinha entre 6 e 7 anos de idade, né? A minha mãe chegou na Universal como a maioria das pessoas chegam, né, Davi, com algum problema. Minha mãe tinha um problema muito sério com alcoolismo, né? Era alcoolismo mesmo, era muito grave o caso dela, né? Eu tô viva graças à misericórdia de Deus, porque não era para mim estar mais aqui, se não fosse Deus, né? Verdade, teria passado já. E num belo dia, ela, naquele estado de embriaguez, procurando uma música no rádio, ela sintonizou, estava lá, né? A pessoa dando testemunho, né? O pastor falando com aquelas palavras bonitas, né? Aquele jeito todo imponente de falar. Então, a minha mãe, mesmo não estando assim muito, né, no seu juízo perfeito, ela
escutou ali, pegou o endereço ali da Universal que tinha mais próxima da nossa casa, né? Então me pegou pelo braço ali, a gente foi saindo pra rua, e eu um pouco assustada, meu Deus, né? Onde que minha mãe tá me levando? Porque eu sabia que ela não tava bem, né, Davi? Eu, quando criança, eu era uma criança muito, muito esperta. Eu era uma criança acima da média, né? Então eu entendia muita coisa. Eu sabia que minha mãe não estava bem, eu sabia que aquele estado em que ela estava não era um estado comum, não era certo, né? Então eu fiquei muito assustada. E nós fomos estrada fora, caminhando mesmo, porque era uma época onde a minha mãe, eu acredito que por ela ter esse problema do álcool e ser depressiva também, porque a minha mãe era muito sozinha, né, Davi? Era só eu e ela, meu pai, ele trabalhava bastante na época, só que o meu pai, eu acredito, Davi, que ele não estava quando eu nasci, né, eu acho que ele não estava num momento, assim, que ele estava pronto para ter uma família. Então, assim, ele não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, ele não tinha responsabilidade de marido, né, Davi? Sim. E isso, então, afetou muito o psicológico da minha mãe também. E foi tudo uma bola de neve, né? Então, nós fomos, Davi, chegando lá, nessa igreja, veio, eu acredito que um pastor atender ela, eu não sei. E eu achei aquele ambiente muito diferente, né? Do que eu estava acostumada. Porque eu estava acostumada, assim, a frequentar bar, né? Com a minha mãe ou com meu pai. E algumas casas, assim, eu não sei como é chamado nos demais estados, mas aqui no sul, eram umas casas onde era casa de benzedeira. Sim. Era uma benzedeira lá. Então, algum problema de saúde surgia, alguma coisa surgia, nós íamos para essa casa. Então, eram ambientes escuros, né, Davi? Ambientes com climas até pesados, né? E chegando lá naquele ambiente tudo iluminado, né, uma melodia assim suave, né, eu me senti muito bem, né, sim. Eu achei, nossa, que ambiente bonito, que ambiente diferente, eu pequenininha. Eu vi que tinha algumas pessoas numa salinha ali, umas mulheres, acho que era obreira, esposa, não sei o que era. Eu fui olhar ali para ver o que elas estavam fazendo, né, eu sei que estavam mexendo com um jornal, com papel, com alguma coisa assim. E eu fiquei olhando, assim, olhei tudo, andei sozinha. Esse pastor, esse homem, ele fez a oração pela minha mãe, deu uma palavra ali para ela, e ela já saiu dali diferente, né? Ainda com um pouco do álcool ainda na cabeça, mas ela já saiu já... Eu vi que alguma coisa mudou ali nela, né, naquele momento. Então, nós fomos para casa, Davi. E a minha mãe, ela gostou do lugar, né? E dali em diante nós fomos sempre, assim, minha mãe, como ela, nesse período, ela ainda não trabalhava, nós íamos todos os dias, né, minha mãe gostou do lugar, porque ali foi feito todo um acolhimento, né, Davi, foi dado toda uma atenção para ela, atenção essa que ela não tinha, né, eu era uma criança, eu não sabia como dar atenção para minha mãe, né, eu queria brincar. Então, como ela era sozinha, tinha toda essa questão ali ela se sentiu acolhida, ali ela sentiu que ela podia ficar ali, que ali era o lugar dela, né? Ela conta, Davi, que ela teve umas experiências não muito boas em outras igrejas mais antigas e tradicionais, porque a minha mãe, quando nova, ela tinha um cabelo muito, muito longo, um cabelo muito grande, muito bonito, né? O cabelo da minha mãe. Até hoje, ela, uma senhora idosa, ela tem ainda um cabelo muito bonito. E chegando nessas igrejas, as irmãs, né, acharam bonito e foram lá tocar no cabelo dela. E a minha mãe, ela é uma pessoa assim, como ela teve vida do interior, aquela coisa toda, ela tem essa questão do contato físico, para ela não era muito interessante, né, Davi? É mais reservada, né? Muito, a minha mãe demais, Davi, demais. Então, ela não gostou, porque ela foi lá com problema, né, Davi? Ela queria que alguém acolhesse ela, né? Sim. Chegando lá, como foi aquela passada de mão no cabelo, a minha mãe, não. Isso aqui não quero saber. Saiu. E na Universal, ela teve toda essa atenção, né, essa questão, então ela gostou, e dali por diante nós fomos sempre, todos os dias.
Nós éramos católicos, né, não praticantes, né, acho que a maioria não é praticante, né, se diz católico, né, então na nossa casa eu lembro que tinham, Davi, nas paredes, assim, muitas imagens, né. Sim. Santo isso, santo aquilo outro, e com o passar dos dias, a minha mãe indo, ela foi provavelmente orientada, né, a tirar aquelas imagens, então ela chegou e tirou, né, tirou tudo, ficou tudo fora, quebrou, se desfez. Não demorou muito também para ela parar de beber, né, Davi, ela largou, tocou fora, o que tinha lá de bebida alcoólica foi tudo fora, ela não quis mais saber, foi ouvindo ali a palavra, aos poucos, começou a trabalhar, né, ela arrumou alguém para ficar comigo, em seguida eu também entrei na escola, então a coisa começou, né, a querer ir, ela começou também a centrar mais a cabeça dela em trabalho, né, então começou ali aparentemente dar certo, né, Davi, as coisas. Houve uma melhora, né, Davi, do período em que ela tinha aquele vício, e a partir do momento que ela largou o vício, que ela centrou a cabeça dela, teve uma mudança, né? Exato. Então, nós fomos indo, eu ia para a escolinha, eu ficava, assistia a reunião, gostava muito, Davi, de ficar nas reuniões de sexta-feira, terça e sexta-feira. Eu achava muito interessante aquela bagunça toda que era feita, né? Apaga a luz, faz aquele clima. Isso, eu acho aquele ambiente assim ficava diferente, mudava, Davi. Mudava o ambiente, eu sentia que mudava. Mas eu gostava, achava interessante, né? Aconteceu tudo aquilo e fomos indo, né? Coisa melhorando e tal. Chegou um ponto, Davi, que eu indo para a escola, fazendo amiguinhos, aquela coisa toda, e todo mundo conversava, tal. Uma vez foi perguntado, alguém me viu indo para a igreja, alguma coisa assim, e vieram me perguntar sobre a igreja, né? Eu te vi na igreja, uma coisa assim, eu não lembro ao certo, Davi. Eu só sei que nessa época da minha infância, uma boa parte da infância, eu tinha muita vergonha, Davi, que meus amiguinhos soubessem que eu era da igreja e da Universal. Por que eu tinha vergonha, Davi? Porque como nós escutávamos muito sobre testemunhos, né? Era uma época assim que tinham aqueles, não sei se era projetor que fala, que tem ali, né? O filme bota aquele pano branco num determinado local, projetor, né? Sim, mostra os testemunhos, né? Ali, fazem testemunhos, sim. Isso, nessa época tinha muito isso, Davi, botava o projetor lá, tinha os testemunhos, eu acompanhava também com a minha mãe a programação, né, na rádio, na televisão, e falava toda aquela questão dos testemunhos, e que mudou de vida, e que a casa era assim e mudou, e que conquistou carros, e conquistou isso, aquilo outro, e não tinha nada, agora tem tudo, e eu ficava me perguntando, Davi, por que a nossa vida não tinha mudado. Desse jeito, né? Dessa forma, né? Não, teve uma melhora, né, Davi? Teve uma melhora, né? Porque antigamente era uma única pessoa trabalhando, agora eram duas, então óbvio que a coisa tem que melhorar, né? É o mínimo, né? Então, aquela coisa... E eu era muito... Davi, eu era muito, muito, muito esperta. Então eu ficava pensando assim, mas por que aqui é diferente, né? Porque a nossa casa, na nossa rua, nós éramos as únicas pessoas, eu e minha mãe, que íamos na Universal. E a nossa casa, Davi, ela era uma das casas mais feias da rua. Era uma das piores casas da rua. E eu ficava me questionando, mas como é que lá estão falando? E por que com a gente não acontece isso, né? Por que não tem essa mudança? Então eu chegava na minha mãe e eu perguntava para ela, mãe, olha só, lá falaram isso, ali a moça tá falando, por que a nossa casa é assim? Por que a gente não tem um carro? Por que a gente vai e volta a pé da igreja, mãe, todos os dias? Davi, eram 30, 40 minutos, Davi, ida e volta, né? E praticamente todos os dias, chegou uma época que a minha mãe começou a ir em determinados dias, né? Mas durante a semana, a maioria dos dias era igreja, indo e voltando. E a minha mãe, como ela não sabia o que me falar, não sei se ela chegava a parar para
para pensar naquilo, né? Ela chegava, ia numa obreira, conversar com uma obreira, né? E aí, o que era falado, né? O que era falado? Que eu estava sendo usada pelo diabo para colocar dúvidas na minha mãe. Que é isso? Exatamente, Davi. Exatamente. Para ver como a minha inteligência, né? Ela era usada contra mim. Ela era usada contra mim. Isso. Então, daí vinha, a obreira me levava mais. Aí, ao invés de me deixar lá no salão, participando da reunião, eles me levavam mais para a escolinha, para mim não ter que prestar atenção na parte de testemunho, para mim não ter que questionar, né, o que estava sendo falado lá, né? Sim. Porque na igreja, pelo menos na igreja que nós frequentávamos, os testemunhos que eram contados eram testemunhos de tava com uma dor nas costas, a dor saiu, tava com uma dor aqui, agora não tá mais, né? Eram coisas pequenas. Eu nunca vi alguém falar daquele, eu era um mendigo e virei um rei. Não existia isso. Na sua igreja não tinha milionários, não tinha gente que ficou milionário. Davi, até pouco tempo, eu nunca vi nenhum milionário, Davi. Uhum. Nunca vi. Os únicos milionários que eu conheci, se é que conheci, foram gente de fora, né? Sim. Nenhum de dentro ali da instituição, né? Uhum. Passado isso, o meu pai, ele passou a se incomodar muito, primeiro pelo fato das imagens não fazerem mais parte da casa. Ele se incomodava demais, porque ela ficava muito tempo na igreja, ela saía do trabalho, chegava em casa, ou às vezes nem chegava, ia direto para a igreja, né? Deixa eu fazer só uma pergunta, desculpa te cortar uma pergunta. Então, claro. No caso, a sua mãe foi e seu pai não ia? Não. Então só foi só a sua mãe com vocês. Somente. Você tem irmãos? Tem irmãos? Nessa época não tinha, Davi, mas depois eu tive, sim. Tá, sim, ok. Nesse período ainda não. E o seu pai continuou sendo católico? Continuou na igreja católica ou como é que é? Ele, enfim, não ia. Quem ia era só sua mãe. Somente, Até então, Davi, teve um momento em que eu fiquei... Eu tive alguma coisa, alguma doença, eu não lembro o que foi exatamente, tá? Mas... devido à fé da minha mãe, devido também a medicamentos, porque eu fui medicada, né, Davi? Meus pais nunca foram, assim, relaxados, largados, assim, comigo. Sempre me cuidaram muito bem, né? Uhum. Então, eu fui curada dessa doença e aparentemente, a minha mãe achou que pudesse ser questão da Universal, da igreja, né? Da corrente ali que foi feita, enfim. Então, meu pai, ele ficou impressionado, né? Nossa, será que foi isso mesmo? Não, foi, lá acontece isso, aquilo outro. Então, meu pai chegou aí, eu acho que meu pai foi durante um mês, assim, por curiosidade, né? Uhum. Então, ele chegou aí durante um mês, só que meu pai, o meu pai também, ele é muito, muito inteligente, Davi. Então, assim... muito inteligente e muito desconfiado. Até hoje ele com tudo, assim. Então, ele isso não é bom para eles. Pessoa desconfiada não é bom, não. Não, eles não querem. Uma pessoa que questiona muito, eles não gostam, não. Não pode. Não pode questionar, David. Tu questionou, tu tá sendo usado pelo diabo. Essa é a... Bom, eu não era usada quando criança pelo diabo, né? É verdade. É verdade. Aí ele começou aí o que aconteceu? Ele chegou aí e ele foi bem na época, o Davi, que era Fogueira Santa. Chegou, ele foi bem na época. Na melhor época. Foi bem na época que era Fogueira Santa. Então, aquela movimentação... Só que nessa época ainda a Fogueira Santa era uma vez por ano. Sim. Era uma vez por ano nessa época. Então, ele foi aquela movimentação toda, e naquela época as igrejas eram muito cheias, iam muitas pessoas, né? Sim. Enfim. Tu se lembra o ano, mais ou menos? Tu lembra mais ou menos o ano? Aí, eu tava com 8 anos, era 2002. Uhum. Aí já era 2002. Então, ele chegou naquilo ali, ele viu, ele não curtiu muito aquela movimentação ali, Davi. Ele não curtiu aquela coisa que daí começava o pastor vai pegar o envelope, vai trazer tantos mil. Meu pai já, E meu pai olhava pro lado e ele conta, né? Eu sei disso porque ele conta até hoje.
Ele disse que olhava pro lado, né? Mas aqui ninguém tem cara de que tem esse dinheiro para dar, né? Ele olhava assim, aí quando eu levantava um irmão, levantava alguém, ia pegar o envelope, meu pai ficava olhando de cima a baixo, não, mas isso daí não tem como ter esse dinheiro para dar, né? Uhum. E, enfim, teve essa movimentação toda, chegou ali um certo valor ali, minha mãe foi, pegou o envelope, aquela coisa toda, meu pai cuidando, né? Meu pai cuidando. Passou, Davi, naquela semana, eu não sei porque foi no momento em que eu não vi essa cena, tá? Uhum. Mas o meu pai conta que foram 2 pessoas da igreja lá dentro da nossa casa. Uhum. Provavelmente um pastor auxiliar, né? E uma obreira. Foram lá em casa, Davi, e foram fazer tipo uma avaliação, Davi. Uma avaliação do que poderia ser vendido lá em casa. Como é que é? Isso, Davi. O meu pai, ele conta, né, até hoje, volta e meia, quando a gente toca no assunto, ou surge o assunto Igreja Universal, ele lembra que foram 2 pessoas lá em casa, um pastor e uma obreira, eu acredito, né, fazer uma avaliação nos nossos móveis. Isso na época da Fogueira Santa. Na época da Fogueira Santa. Isto. Ah, já entendi. É como se fossem ver o que poderia ser feito como sacrifício, o que ela podia fazer. Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo, Davi. Porque, né, ela ainda não entendia muito bem da fé, né? Essa então, fé, né? Eles foram lá para dar essa ajuda para ela. Meu pai fala até hoje sobre isso, Davi. Então não tem como ser mentira, entendeu? Então eles foram lá e a minha mãe fazia pouco tempo que tinha comprado uma televisão para a sala, porque nós tínhamos só uma, né? Sim. Então tinha televisão nova lá, era uma televisão de uma marca lá, antiga, só que na época aquela televisão era o lançamento, né, Davi? Era a televisão, né? Hoje em dia não vale nada, mas naquela época era. Então o meu pai conta que o pastor já botou a mão na televisão e já falou para minha mãe, ó, essa aqui, ó, a senhora pode fazer aqui o seu sacrifício também com esse aqui, ó. Meu pai olhou, o que está acontecendo aqui? Quando ele percebeu a movimentação, meu pai colocou o pastor e a obreira para correr, Davi. Caramba! Botou eles para correr, vocês não têm vergonha na cara de vocês. Botou eles para correr, chamou eles de tudo que era nome, né? Uhum. E teve uma briga muito séria com a minha mãe. E ele decidiu que dali em diante ele não ia mais fazer parte que ele não ia mais frequentar. Ele ia muito de vez em quando, né, Davi? Só de curiosidade mesmo, mas ele já pegou ali todo o trâmite ali, né? E durante um bom tempo, assim, ele até proibiu a minha mãe de me levar junto com ela. Uhum. Olha, tu quer ir para essa igreja aí de ladrão, né, de bandido, tu vá. Mas a menina não vai. Ela fica aqui. Falando de você. De mim, Eu criança ainda, né? Uhum, sim. Então, durante um tempinho ali eu fiquei, né? Quando ela ia, eu ficava em casa ali com ele, ela chegava, tudo normal. E meu pai começou a se incomodar ainda mais quando ela passou toda a virada do ano passar na igreja, né? Já deixava ele sozinho, né? Isso não é bom. Então, não. Então ali nossa, para ele foi a gota d'água, né? Para eles já não tinham um relacionamento 100%, né? Uhum. Então com toda essa questão dela passar a virada de ano fora de casa, para ele foi o fim, né? Passado isso, a minha mãe se batiza nas águas, né? Tem toda uma mudança assim que é necessária para ela, né? Sim. Então a minha mãe começou porque até então minha mãe era muito vaidosa, né, Davi, não me cuidava bastante, assim, né, na medida do possível. Então ela começou a deixar de lado essa vaidade, o pouco de relação que ela tinha com meu pai, ela já não teve mais, né. Até que chegou a primeira separação ali deles, né. Seu pai chegaram a se separar? Chegaram a separar por um breve período, depois retornaram o relacionamento ali, né, a minha mãe tentou na medida do possível, né, só que a Universal atrapalhou bastante.
bastante essa questão do relacionamento deles, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, minha irmã, só para poder falar uma coisa, porque é muito importante que você está falando, porque muita gente que está assistindo e vai assistir essa nossa conversa, talvez a pessoa não faça ideia do contexto aí, porque assim, antes de falar isso, eu quero dizer que o que aconteceu com a sua mãe aconteceu com a minha avó, com meu pai, com a família de muita gente, quando chegou na Universal. A pessoa, geralmente, que não chega na Universal, ela é bem acolhida, ela é bem recebida, ela se identifica, ela muda seus hábitos, ela passa a se tornar uma pessoa melhor. Isso não é dúvida, não existe dúvida que aconteça isso, até porque isso aí, eu costumo fazer uma analogia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da história de José no Egito, governador, que José era governador do Egito e os irmãos dele estavam em Canaã numa época de seca. E o que acontece? Quando ele se reconcilia com os irmãos, ele convida os irmãos para morarem no Egito. Vem para cá, aqui vocês vão ter família, aqui vocês vão ficar bem. Aqui, a Egito agora é a salvação do mundo, que de fato era. O Egito era o local onde tinha os cereais, era o local onde o mundo ia para comprar comida. Só que se as pessoas estão assistindo agora, às vezes não podem, talvez não vão compreender melhor, o mesmo lugar que foi a salvação, que recebeu muito bem a família de José, também com o tempo, o local que eles foram muito bem recebidos se tornou local de sua escravidão. Então as pessoas foram bem recebidas, mas com o tempo as pessoas se tornaram escravas. E o que acontece na instituição universal do Reino de Deus, e muitas parecidas, é exatamente isso. A pessoa perde vida social, o obreiro não tem vida social, as pessoas elas deixam de segundo plano a própria família, como é o caso aí que você citou o exemplo de finais de ano, por exemplo. A Universal tem o chamado o culto da virada, né? Esse culto da virada, infelizmente, o que acontece? A pessoa fica na virada do ano lá na Universal e depois ela sai correndo para ir para casa. E o marido fica em casa, o filho fica em casa. Às vezes, festa de aniversário, tem um culto no domingo, ela abre mão para ficar lá na igreja evangelizando, trabalhando. E a família fica sempre em segundo plano. E isso é muito ruim, porque compromete o relacionamento. Casamentos não aguentam. Tem muitos relacionamentos que acabaram. Eu já trouxe muitos depoimentos de casamentos que acabaram por causa dessa falta de prioridade. O que eu chamaria, no último caso, até de um fanatismo religioso. Então, o que aconteceu com seus pais, de fato, aí, você chegou a comentar que você acredita que a Universal tem atrapalhado um pouco. Eu ia perguntar para você se você acredita que isso foi um dos fatores que motivaram a separação deles. Você acredita nisso? Eu acredito que sim, Davi, eu acredito que sim, porque antes, né, dessa virada de chave na vida da minha mãe, eles, claro, não estavam bem, né, já não era um sucesso, né, o relacionamento, mas com toda essa questão da igreja, isso piorou e muito, né, porque a minha mãe começou a ter um outro pensamento, né, ele também vendo as coisas como da maneira que aconteciam, né, ele começou a se opor, ele falava muitas das vezes para ela que achava que era errado, achava que ela estava indo demais, ele chegou a comentar, olha, tu quer fazer parte, tu quer ir, tudo bem, tu vai, mas não vai tanto, né, não faz dessa maneira, mas, né, ela preferiu ir, com certeza, incentivada, orientada por alguém de que ele estava sendo usado pelo diabo, né, Davi, porque tudo é o diabo. Tudo é o diabo, né? Então ela, não, peraí, tu é um diabo, então eu não te quero, vou ficar com o meu Deus, né? Foi uma separação muito breve, Davi, seguido eles reataram, né, porque ainda se gostavam, né, Davi, até aquele momento, e foi aí que o meu irmão daí chegou, né? Só que a relação deles ali também já, para ter uma noção, meu irmão nasceu, né? Aí eu já estava com 9 anos. Meu irmão nasceu. Antes dele fazer 1 ano de idade, Davi, eles se separaram, daí foi definitivo. Daí nunca mais voltaram. Meu Deus. Mas sua mãe ainda estava na Universal ainda? Sim, minha mãe frequenta até hoje, Davi. Ah, meu Deus. Até hoje. Ela tem seus... Pode falar, Davi.
Não, desculpe, é porque você está falando e inevitavelmente passa um filme, porque eu lembro de tantas situações que eu já vivenciei, também pessoas que me contam, que você está contando e eu estou só comparando, né, com casos que foram semelhantes. Quer dizer, aí o seu irmão nasceu e aí foi depois que o seu irmão nasceu, eles se separaram definitivamente, é isso? Foi definitivo. Isso, já tinha acontecido aquela separação curta, né? Nisso que eles reataram, Davi, eu acho que não ficou nem, acho que não chegaram a ficar nem 2 anos junto, né? Porque antes do meu irmão completar 1 ano de idade, eles se separaram definitivamente, daí nunca mais voltaram, nunca mais tiveram nada. E uma coisa, assim, que até um certo período, assim, eu acreditava, por mais que muitas questões surgissem na minha cabeça, acerca dos testemunhos, né, que com a gente não acontecia, que não era bem assim, eu cria muito, Davi, eu tinha muita crença neles. Desde a escolinha, era ensinado sobre os sacrifícios, sobre ofertas, sobre tudo, e eu fazia, Davi, meus sacrifícios, né, o dinheirinho que eu ganhava, eu juntava ali, não gastava, fazia algum servicinho aqui para minha mãe, mãe, se eu fizer aquilo ali, tu me dá tanto, né? E assim eu fazia ali o meu sacrifício da vida. E a coisa que eu pedia, assim, até um certo ponto, no meu pedido, né, da campanha, era para que o meu pai e a minha mãe eles ficassem juntos, né? Porque eu sempre achei muito bonito, Davi, quando eu vi um coleguinho, um amiguinho que tinha ali o pai e a mãe, né? Tinha a família ali, né? Todos ali juntos. Eu sempre achei muito bonito e eu queria aquilo ali para mim, né, Davi? Sim. Só que aquilo ali não acontecia e, né? Hoje, né? Parando para pensar como que iria acontecer, sim, né? Porque não tinha como, né? Outra coisa também que o meu pai fala, né? A minha mãe, ela se tornou uma pessoa muito ignorante, né? Ele fala isso, que ela se tornou uma pessoa muito ignorante, uma pessoa muito arrogante, né? Que ela começou, assim, nas palavras dele, a querer ser melhor do que os outros. E, de uma certa forma, Davi, a gente, quando tá lá dentro, né, a gente é levado a achar que realmente a gente é melhor do que os outros. Sim, que podemos determinar, né? Você pode determinar, você pode fazer, você pode. Eu sei como é que é, eu entendo. Só universal é de Deus, as demais igrejas não são, né? Quantas das vezes, Davi, eu já escutei pastor chamando outros crentes, né, de outras denominações, de crentes chechelentos. Era falado muito sobre isso, né? Era uma discriminação total. Via alguém com uma Bíblia embaixo do braço, alguém vestido, né, de maneira diferente, já ficava aquela coisa, né? E a gente vai crescendo, Davi, a nossa cabeça vai sendo feita e, infelizmente, é a lavagem cerebral, né? Então não tem o que fazer, Davi. Passou esse período, com a separação definitiva deles, Davi, eu fiquei muito, muito, muito revoltada, Davi. Eu não queria aceitar de forma alguma a separação, porque eu não achava justo, né, comigo, com meu irmão, não achava justo com eles a separação, mas aconteceu. Então, nesse período aí, já com 10 anos, Davi, eu comecei a ter curiosidade por outras religiões. Sozinha. Porque eu tinha muitos colegas, muitos amigos, então tinha aquele coleguinha que era católico, tinha aquele coleguinha que era de religião de matriz africana, e eu, até ali, a minha cabeça ainda pensava bastante, né, eu era uma criança muito pensante, então eu sempre fazia uma análise, né, nossa, aquele coleguinha ali, ele é assim, 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 e ele tem o pai e a mãe dele juntos. Eu já levava já para esse campo, né, eu já olhava para esse lado. Ali eu já não estava olhando mais para o que o colega tinha material ou não. Eu olhava para que aquele colega ele tinha a mãe e o pai juntos. E para mim era isso que me importava. Sim. E cheguei na minha mãe, né? Mãe, olha só, a minha amiguinha tal, né? Ela é da religião tal.
olha só, a mãe dela e o pai dela, eles estão juntos, né? Porque a minha mãe, ela gostava do meu pai, né? Durante muito tempo, ela teve sentimentos por ele. Davi, tanto é que a minha mãe, desde a separação do meu pai, ela nunca mais teve ninguém. A minha mãe não teve nenhum namorado, a minha mãe, ninguém, né? São 20 anos sozinha, né? Eu sei como é isso. Eu sei como é isso, porque os meus pais também se separaram na Universal. Você Sério? não sabia dessa, né? Não, dessa eu não sabia. Meus pais também se separaram. Não. Meu pai foi obreiro 20, eu acho que foi 24 anos. E eu sei o sentimento que você está falando exatamente, porque eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu, né? Para a gente também foi muito, muito ruim. Foi extremamente chocante o fato do meu pai e da minha mãe ter se separado, mas tem um contexto aí muito grande na história. Não vou entrar no mérito aqui para não desfocar a sua história, mas eu sei, em relação ao que você está falando, a decepção, o sentimento que a pessoa tem em relação a isso, porque é uma coisa muito dura, principalmente quando a pessoa está dentro de uma instituição, está ali seguindo e está ouvindo tantas coisas da instituição. Então eu entendo você, né? Eu entendo esse sentimento. Essa é a pior parte, né, Davi? Porque, poxa vida, eu escutava tanta coisa, né, que se fizesse isso ia acontecer, e a minha mãe, ela seguia tudo ali à risca, e eu mesmo, sendo criança, tentava seguir também com ela, né? Minha mãe levou isso até uma obreira. Nessa época, foi a época que eu tinha ficado meio louco, não ia muito para a igreja por conta do meu pai. Como eles se separaram, então eu voltei aí, né, Davi? Então, minha mãe levou isso para uma obreira. Nessa época, eu só ficava ali participando das reuniões, né? Levou isso para... Na época, a obreira ela era líder do PA, que hoje em dia é o TF Team, eu acredito. Não sei se ainda... Pré-adolescente, né? Era o pré-adolescente. Pré-adolescentes, isso, né? Faz alguns bons anos, né? Então, ela levou para a sobreira era líder desse grupo. Ali eu já tinha 11 anos de idade, já, né? Ela levou essas minhas dúvidas para ela veio, sentou comigo, né? Tentou ali me explicar o que acontecia. Ela, olha só, o que tu acha de tu vir fazer parte desse grupinho aqui nosso? É o PA, é assim? Eu, fui, né? Fui. Participei de algumas coisas ali, não achava muito interessante, né, Davi? Preferia ficar lá, né, na reunião, já que tinha que ir, porque ali naquele momento, Davi, eu passei a ir meio que obrigada, sabe? Eu já não ia mais quando eu era menor, né, que eu ia empolgada e alegre, saltitante pela rua, não. Ali a minha mãe já estava me levando já um pouco arrastada, até para mim não ficar sozinha em casa, né, Davi? Porque meu irmão era pequeno, tinha que estar com ela, então ela me levava. Eu ia emburrada, mas ia. Passados ali os anos, a minha rebeldia só aumentava, né? Eu comecei a fazer certas coisas erradas na escola, andar com pessoas erradas, né? A dar um pouco de trabalho ali para minha mãe, intencionalmente, tá? Eu não fazia nada sem intenção, não. Eu fazia com intenção, sim, porque eu queria muito chamar a atenção da vida da minha mãe. O que ocorre? Por que eu queria essa atenção? Durante todos os anos da vida da escola, aqui, eu sou do Sul, né, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é o fundamental, né, que é de 1º a 8ª série, né, hoje em dia tem 9º ano, na minha época não tinha, e todos os anos, assim, eram feitas reuniões de pais, era feito as apresentações de Dia das Mães, né, e a minha mãe nunca foi, Davi. Até aquele momento, ela nunca tinha ido em nenhuma reunião de professora, ela sempre mandava alguém, a pessoa que cuidava de mim durante a semana, ou ia ao meu pai, né, caso estivesse em casa. E em apresentações ela nunca ia, porque as apresentações eram feitas ou durante a semana ou num sábado, mas a minha mãe não ia, né? Algum motivo, alguma coisa acontecia dela não ir ou não poder ir também, né?
E com essa questão da separação dela, ela passou a estar mais tempo envolvida com a igreja. Então, ela trabalhava o dia todo, chegava em casa, às vezes largava alguma coisa ou nem largava nada, a gente só pegava nós e já, igreja. Partia para a igreja, ok. Era trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. Era só isso, foi isso. E como eu também já não estava muito afim ali de igreja, né, já não estava interessante para mim, as coisas não estavam saindo do jeito que eu queria, né, Davi? Uhum. Deixa eu te interromper, desculpa te cortar. Você está falando que a sua rotina, pelo que você lembra, era trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. Tinha um momento que vocês saíam de lazer? Existia esse momento? Ia para cinema, passear? Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio, tem os lugares públicos que são muito bonitos aqui no Rio. Ninguém precisa ter dinheiro, é só chegar lá. Tem a Quinta da Boa Vista, que você pode ver um verde, tem Jardim Botânico, você pode passear, você pode caminhar, ver uma natureza, não precisa pagar nada, no máximo tomar uma casquinha, mas só o fato de você tomar um picolé, um sacolé, mas passear com a família, estar junto, tinha esse momento? Era muito raro, ou não tinha? Era muito raro ou não existia? Então, enquanto o meu pai ainda estava ali conosco, tinha, porque ele nos levava. Mas quando houve essa separação, nunca teve, Davi. A primeira vez que eu fui num cinema, eu já tinha, acho que não, foi um pouquinho antes, mas eu fui com uma tia minha. Uma tia minha me levou meu primo, mas com a minha mãe não, porque aquela rotina de segunda a sexta-feira era trabalho e igreja, no sábado, que ela ficava em casa, tinha que fazer as coisas de casa, né, botar roupa para lavar, limpar a casa, toda a questão doméstica, e no domingo de manhã a gente ficava praticamente a manhã toda na igreja, né, Davi? Sim. Minha mãe, graças a Deus, nunca chegou a ser obreira, nunca quis, nunca se interessou, mas era essa rotina, né? Aí ela estava cansada, domingo depois do meio-dia, queria descansar, queria tirar, né, um sono ali, para segunda-feira voltar a ter toda aquela rotina de novo, que era cansativo, mas lazer a gente não tinha não, Davi. Sim. Nenhum lazer. Aí você foi crescendo na instituição, né? Foi começando a crescer, se envolver cada vez mais no trabalho, até que você chegou, você ficou do período do grupo jovem também, né? Você passou pelo grupo jovem. Como é que você foi se aproximando a fase para ser... Você chegou a ser obreira da Universal há pouco tempo, mas como é que antes de você chegar lá, você foi chegando nesse período, como é que foi a juventude lá na Universal? Nesse meu período aí de rebeldia, que minha mãe não sabia o que fazer para me controlar, né? E algumas obreiras lá em casa para conversar comigo, ou algumas me atendiam na igreja, porque Davi, eu ia para a igreja, assim, pisando forte, assim, né? Chegava, às vezes não queria sentar com ela, sentava lá atrás, para todo mundo ver que eu estava fazendo rebeldia, né? Nesse período, com a cabeça também, né, virada, chegaram para mim, me convidando para ir pro Força Jovem, né? Chegaram para mim, olha só, tu vem nas reuniões aí, né, mas tu não vem pro Força Jovem? Aí eu já tava com 14 anos já, Davi. Quando veio esse convite aí, né? Eu olhava para aqueles jovens assim, nossa, eu não quero, né? Não quero fazer, não me interessa, né? Mas devido a uma certa insistência ali, tá, tudo bem. Vou, não tenho nada para fazer mesmo, né? A não ser colégio e igreja, então eu vou aí, né? Matar tempo. Cheguei lá, Davi, na época não tinham muitos jovens, acho que comigo eram 4 jovens ao total na igreja, né? A líder conversou com a gente, né? Uma líder muito, muito querida, muito, muito bacana, né? Olha só, a gente tá com uma ideia assim, vamos fazer assado. Foi me levando ali para aquele ambiente ali. Eu fui achando legal, fui achando diferente, né? Vai ter uma gincana assim, a gente precisa de tantos jovens, e na igreja não tinha jovem, né? Vamos trazer jovem de fora. E eu, como sempre, fui muito
muito, muito, assim, não falante, né, Davi, mas eu sempre gostei de uma agitação. Vamos lá convidar então. Aí nós fomos num bairro ali próximo, ali que tinha bastante jovem ali pela rua ali, e a gente foi catando os jovens ali, que já estavam com bola já, e eu gostei daquela movimentação, eu gostei daquela bagunça. Então ali, aos poucos, me envolvendo ali com aquela coisa toda, eu passei a me interessar, né? Tava ali no grupo jovem, ali participando, surgiu um convite para ir com eles nessa época, era aos sábados o Força Jovem, e no domingo à tarde eram feitas as evangelizações, né? Sim. Um dia surgiu o convite para mim ir numa dessas evangelizações. O que tem que fazer? Vai pegar um jornal, vai pegar aqui o panfleto, vai convidar a pessoa para ir. Tá, vamos. Fui, né? Achei bem cansativo, mas eu gostei. Era uma coisa diferente, né, Davi? Era uma coisa que eu não estava acostumada ali. Então, eu fiquei bem interessada. Ali por diante, eu passei a me envolver mais e mais com as coisas da igreja, até porque a minha cabeça começou a ficar mais ocupada. Então, aos poucos, aquele sentimento de rebeldia, aquela coisa de querer chamar atenção, aquela coisa de querer mostrar para todo mundo que eu estava mal, foi passou. Ali eu já comecei a cuidar de como é que era chamado, né? Tribos. Isto. Tem gente que até hoje, vou contar uma coisa aqui, desculpa cortar, tem gente que até hoje, eu tô lembrando aqui, a gente fala assim, gente, me botaram em tribo, eu não sabia nem que era tribo, pensava que era coisa de índio, ninguém sabia, porque, para quem tá ouvindo agora pela primeira vez, com certeza deve ter muitos jovens do Força Jovem, o FJU que fala hoje, né, tá ouvindo agora, a pessoa não vai entender que tribo se refere às tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então a gente não sabe, não, os jovens, uma coisa que é importante, Amanda, para quem está assistindo essa nossa conversa aqui, a força dos jovens é muito grande. A instituição universal sabe que os jovens têm muita força. Eu fui responsável do grupo jovem também, subi a comunidade, eu já fiz muita coisa, olha, muita doideira que eu já fiz, você não faz ideia, mas por quê? Porque eu era sincero, sempre fui uma pessoa sincera, eu queria trazer os jovens para a igreja, eu fazia aqueles panelão de sopa, a gente fazia panelão de sopa, a gente subia a comunidade, a gente botava aquelas televisões pesadonas lá para passar filme para os jovens assistir, eu fazia tudo que era doideira, mas eu fazia de coração aberto, porque eu via como uma obra de Deus. A gente aprende que tudo era para a obra de Deus. Então, eu entendo os jovens hoje que estão lá, inclusive, às vezes fica o dia todo na igreja limpando o banheiro, às vezes tem que limpar, vamos lavar a igreja, não sei como é que era na sua época, era assim também? Davi, só um detalhe, tá? Eu acredito que foi através das denúncias, hoje em dia tá um pouco diferente, Davi, fiquei sabendo. Tá, não, com certeza, isso eu tenho certeza. Hoje em dia a coisa tá mais sutil, mas na minha época, sim, Davi. Davi, depois que acabava o Força Jovem, nos sábados, né, começava ali pelo meio da tarde, terminava mais pro finalzinho, era faxinão, da frente do altar, atrás, pelos bancos, sabão em pó, clorofina, esfrega com a vassoura, Davi, eu não fazia faxina nem na minha casa, Davi. Aí tu pensa, né, as minhas mãos, bolhas, Davi, criavam bolhas. Caramba! Bolhas. Tem que limpar o banheiro. Aí, vaso ali, limpar. E não tinha, na época, não tinha aquela escovinha do vaso, às vezes tinha que meter a mão mesmo ali por dentro, ali. Ai, amado. Né? Deixar tudo cheiroso, os bancos, né? Limpar os bancos, passar o lustramóveis, né? Bem superficial ali para não marcar a roupa de ninguém no domingo. Fazer aquele faxinão pesado, aquele faxinão brabo, e ia para casa. Jornal? Vocês carimbavam jornal? Tem jornalzinho? Também, mas essa daí era a tarefa daí do domingo. Ah, sim, perfeito. Era do domingo, porque era a tarefa do domingo daí para a semana. Se alguma coisa ficasse ali fora, né, tá faltando jornal para carimbar, vamos carimbar. Tá faltando aqui envelope para colar, vamos colar. Então ali eu passei a gostar, e tudo era para a obra de Deus, tudo era para Deus, tudo era para Jesus.
Sim. Então eu comecei, nossa, eu tô aqui trabalhando para Jesus, tô aqui trabalhando para Deus. Eu me sentia muito importante, né, Davi? Fazia Então parte de um grupo, você se sentia parte eu daquilo ali. eu queria fazer cada vez mais. Então, assim, já mudou todo o meu pensamento, aquela rebeldia toda já tinha saído ali. Então, eu queria fazer parte daquilo ali. Eu comecei a prestar atenção em algumas obreiras que no meu ponto de vista, eram referência, porque faziam muito, pegavam bem pesado. E comecei a me espelhar, queria ser como elas. Queria fazer mais, queria fazer parte da obra de Deus. Né? Então, naquele momento ali, o meu foco não, só como jovem, eu acho que eu tô fazendo pouco. E uma vez, a líder na época me chamou para conversar e me falou, olha, Amanda, eu vejo aqui toda a tua disponibilidade aqui, né, tudo que tu faz, o que tu pensa acerca da obra de Deus? O que tu acha? Eu dei minha opinião ali. E ela conseguiu colocar na minha cabeça que eu deveria fazer mais, que só como jovem e líder de tribo era pouco ainda. Sim. E eu comecei a pensar que era pouco, e ali eu almejei ser obreira, né? Então fui ali buscando, né? Fui tentar, fiz algumas coisas ali para que o pastor notasse, né? Teve uma troca ali de pastor, chegou um pastor auxiliar novo, ele colocou o olho em alguns jovens, ele viu, né, ó, aquele rapaz lá, ele tá pro trabalho, né, não para, tá pra lá e pra cá, e traz jovem, aquela moça ali também, né, já levou pro pastor, ó, pastor, lá no Força Jovem, lá tem 2 jovens assim, né, eles têm o Espírito Santo, né, o pastor nos chamou para conversar, né? Fazer aquela entrevista. Aquela primeira entrevista para saber se a gente tinha vontade mesmo. E eu tinha demais, né, Davi? Tinha demais. Ali eu já estava completamente dominada já por tudo. E então o pastor falou comigo, então eu vou falar com a sua mãe, então. Chamou minha mãe para conversar, conversou com a minha mãe falou assim, olha, a minha filha é uma excelente filha, né, graças a Deus, mas eu acho que ela é muito nova. Você tinha quantos anos na época? Ali eu já tinha se passado, ali eu já estava com 15 para 16. Tá? Eu fiquei só como jovem, mas fazendo bastante coisa ali para a obra de Deus, durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, né, Davi? Até eu me decidir que eu queria realmente ser obreira, né? Minha mãe conversou, acho ela muito nova, não sei. Mas tá, como é que ela é em casa? Como é que ela é na escola? Não, ela tá muito bem. Nessa época eu já tava no ensino médio, Davi. E a minha escola, ela era praticamente do lado da igreja. Saía da igreja 2 minutos, eu já estava ali. Então, o que eu fazia? Como nessa época eu não trabalhava, eu só estudava, eu tinha muita disponibilidade de estar na igreja. Então, acontecia de muitas vezes o pastor tinha meu telefone, ele me ligar e perguntar, e aí, Amanda, o que tá fazendo? Às vezes eu estava até dormindo. O que está fazendo? Estou dormindo. Me acordou agora. Amanda tá dormindo ainda. Não, Amanda, não faz isso. O que tu vai fazer hoje? Então, nada não, senhor pastor. Tu vem para a igreja. E eu ia, Davi. Pegava já o meu material, porque eu sabia que eu ia passar o dia todo na igreja, né? Então, às vezes, tomava meu café ali muito rápido, às vezes não. Pegava meu material já e passava o dia na igreja. Durante o dia na igreja, ali eu ainda não estava de obreira, tá, Davi, quando isso acontecia. Isso ainda não tinha acontecido, tá? Mas eu era candidata, né? Então eu já podia muitas coisas. O pastor já tinha me liberado a ter acesso à salinha. O pastor já tinha me liberado já para, enfim, e até para ir lá no escritório dele, se precisasse, o pastor já tinha até me liberado para ir. Tá? Então eu fazia, a única coisa que eu não tinha ainda era o uniforme, o título, né? E não fazia oração na cabeça de ninguém, não expulsava demônio, mas de resto, Davi, tudo eu já fazia. Sim. Tudo. O mais pesado eu já fazia, né?
Então ali eu passava o dia na igreja, eu lembro que na entrada, antigamente, tinha uma baita de uma porta de vidro, né? Aqueles vidros. Não tinha nada para fazer. Eu pegava lá aquele multiuso, né? E limpava toda aquela porta, Davi. Limpava. Tinha que pegar uma escadinha. E limpava. Saia limpando aquela porta, Davi. Eu saía, às vezes, com os braços queimando, né? Queimando, de tanto limpar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é importante, porque, por exemplo, nesse período que nós estamos preparando para colocar o seu depoimento, é um período que atualmente na Universal está acontecendo a Fogueira Santa com o título de Revolta do Sinai, para que as pessoas recebam o Espírito Santo por um sacrifício, que isso não existe, receber Espírito Santo fazendo sacrifício, pagando a Deus para receber. Mas eu quero te fazer uma pergunta dentro desse assunto. E não sei se já aconteceu contigo, mas na Universal, de forma geral, foi isso uma coisa que eles aprenderam, os pastores. Quando a pessoa vai ser candidata a obreira, existem muitas pessoas que falam que o pastor manda a pessoa falar em língua na frente dele. Fala em língua na minha frente aí. Tu vai falar em língua? Fala então língua aí. Aconteceu contigo também? Tem que falar uns labachura lá também? Quando a obreira falou que o pastor poderia pedir para mim falar em línguas na frente dele, mas o pastor não pediu, Davi. Ah, tá. Nesse caso ele não pediu. É muito no meu caso, não. Mas no caso do rapaz que entrou comigo, né, o meu colega ali, ele pediu para ele. Meu Deus do céu. E eu acredito que ele falou, né? Eu acredito que agora eu não me recordo mas com ele eu sei que foi. Sim. Aí você ficou como colaboradora lá trabalhando. E sim, quando é que foi a sua ascensão, vamos dizer assim, né? Porque na Universal, a pessoa que não entende, está assistindo a gente pela primeira vez, o que acontece? Deixa eu só fazer uma explanação para quem está assistindo e não conhece a Universal. O obreiro na Igreja Universal, tudo na instituição é como se fosse um sistema de hierarquia. É colocado uma pessoa sobre a outra. Porque tanto que o obreiro, eles dizem que você vai ser levantado. Só que no reino de Deus isso não existe. Nós somos corpo de Cristo. Não existe ninguém superior a ninguém. Nós fazemos parte de um só corpo, onde tem membros com cada um com a sua função. É bem diferente. Só que o obreiro não, você vai ser levantado obreiro. Aí o obreiro vai lá, tem que comprar o uniforme, que foi o seu caso também. Como é que foi a sua compra do uniforme? Você teve que comprar. Vou fazer uma pergunta retórica, tá? A Universal deu o uniforme para você? Não ganhei, Davi. Não fui contemplada. Não foi contemplada? Não, tive que comprar. Mas é barato. Mas é baratinho. Foi barato, não foi? E na época, Davi, estava na época da troca do uniforme. Tava daquele, era o antigo, tinha aquele, tipo um coletinho, né, para as mulheres. Sim. E a camisetinha branca, né? Tava Sim. Na época de troca para aquele azul, que tinha uns botões, assim, que a echarpe já era aqui no pescoço. Ah, sim. Que tava também naquela função da construção do templo. Perfeito, né? Perfeito. Tava nessa época aí, então tava na época também de trocar de uniforme. Por quê? Porque quando fosse inaugurado o templo, eles queriam que todas as obreiras tivessem com aquele uniforme que parecia uma roupa de aeromoça, por exemplo, né? Azul, tem um agora que parece um botijão com 2 traços pretos assim, ó. Horrível, né? Horrível. Todo mundo cinza. Mas tem contexto. Tem um contexto, tem um porquê desse uniforme aí. Tem um porquê, mas aí por essa parte. É o que eu imagino. Deve ser um pouco mais, porque tem um contexto, mas tudo bem. Eu sei que mudança de uniforme, aí você estava mudando para um uniforme. Eles pediram esse uniforme novo, né? Isso, aquele. E aquele, inclusive, era mais caro do que o anterior, né? E eu não trabalhava, né, Davi? Eu cuidava até de uma criança, só que eu ganhava muito pouco. O que eu ganhava no mês não ia dar para comprar o uniforme. Sim. Né? Eu cuidava de uma criancinha, e era alguns dias. Os dias que eu não cuidava era o dia todo enfiada dentro da igreja.
Então, foi a minha mãe que comprou. A esposa lá veio, tirou as minhas medidas, né? O tamanho do calçado. E foi a minha mãe que comprou. E na época já era bem caro, né? Foi bem salgado para minha mãe, né? E era só ela que trabalhava e para manter eu e o meu irmão. Então foi bem pesado para ela. Mas ela comprou e com muita alegria, né? Ai, imagina, né? Sim, sim. Com certeza, né? Nesse período aí, fui levantada, né? Num domingo, depois de uma reunião de domingo. Na segunda-feira, como eu não tinha nada para fazer, o pastor já me queria lá. Aí eu já estava com o título, né, Davi? Feliz da vida, Davi, depois que o pastor fez lá, falou, né, tá, a partir de agora vocês são obreiros e tal. No outro domingo, que ele ia fazer a nossa consagração, né, daí pra todo mundo ver, mas ali, a partir daquele momento, eu já era. Então, quando eu saí da igreja, Davi, eu saí pela porta, parecia que eu tava, não sei onde é que eu tava ali, Davi, tava no País das Maravilhas, eu tava me sentindo diferente, uma estrela, né? A obreira manda chegando. Tá, com toda a fé. Com muita fé. Davi, ali, eu olhava para todo mundo, assim, já, olha, se tiver um demônio ali, vai manifestar, vai sair. Foi dessa maneira, Davi. Eu fui assim, olha, tava no ápice, né? Segunda-feira chego na igreja, né? Aí tinha que preparar a campanha da segunda-feira, do dia todo. Na época era uma campanha de um sabonetinho pro pessoal lavar a mão. Então tinha que embalar aquele sabonetinho naqueles saquinhos plásticos, né? E, Davi, caixas e caixas de sacos plásticos, caixas e caixas de sabonete, e eu sozinha lá, Davi, embalando aquilo lá. Fui até uma certa hora do dia, depois chegou alguns obreiros que ou estavam de folga, ou enfim, para ajudar, né? Mas ali, o trabalho braçal ali, pegou ainda mais. Sim, a exigência, a cobrança também, não acredito, né? Muito para levar a pessoa. Eu levava para a igreja, mas eu levava era para o Força Jovem, né? Levava os jovens. A partir daquele momento, já tinha que levar para as reuniões. E a maioria das reuniões eram as reuniões de domingo. Sim. Né? E aí me fala, quem é que vai querer estar domingo cedo na igreja? Era bem complicado. Mas eu sempre levava, no mínimo, umas 2 pessoas, eu arrastava comigo para a igreja, batia lá na casa da pessoa, Davi, cedo. E aqui no sul, no inverno, é muito frio. Imagino. Então, saía naquele frio, né? Tinha que estar às 8 horas da manhã na igreja, né? E isso eu já estava com 15 anos, 16 anos aí. Eu saía 1h30 antes para ir na casa das pessoas, né, que confirmaram comigo, para levar elas para a igreja. Aí, nesse momento, a minha mãe começou a ficar meio assim, né, porque como eu estava passando mais tempo na igreja, bem mais, no domingo, por exemplo, eu já não ia para casa almoçar. Não almoçava com ela? Não. Comecei a deixar já ela sozinha, né? Quer dizer, o que acontecia dela com teu pai, agora estava acontecendo você com ela. E pior, né? Pior. O sábado, eu trabalhava na reunião ali do sábado, né? De manhã, auxiliava o pastor. Depois, teve um pastor que começou a fazer a reunião ao meio-dia, que era uma reunião que já enchia mais a igreja, lotava. Eu já ficava ali naquela reunião ali do meio-dia. Depois fazia um lanchinho ali, aí Força Jovem, aí depois faxina na igreja. Então, assim, o meu final de semana, sábado e domingo, era todo em função da igreja. Sim. Todo. A minha mãe não me via no final de semana. Ela me via de manhã cedo e depois ela ia me ver tarde da noite. E durante a semana, é praticamente a mesma coisa, né, Davi? Depois eu ia de noite, eu estudava à noite nessa época, eu fazia meu ensino médio de noite, porque até então eu tinha pretensão de trabalhar, de procurar algum estágio, alguma coisa durante o dia. Só que eu fui
orientada a não perder meu tempo com o estágio. Eu fui orientada a não perder meu tempo com o estágio, porque eu era nova, eu era jovem, eu tinha que dar a minha vida para Jesus. Exato. E como é que o pastor vai perder uma obreira assim dedicada? Que ia na casa das pessoas, que batia. Porque o Amanda, eu vou te contar uma coisa para vocês, os obreiros que estão assistindo aqui, as pessoas que vão assistir. Muitos obreiros da Igreja Universal, eles vão lá, fazem o trabalho de trazer as pessoas domingo de manhã, eles alugam ônibus, alugam aquelas vans, fala besta, né, que fala carro, aluga, ou então os seus próprios automóveis vão lá, bate nas casas e tal, traz as pessoas. Então isso é muito importante para eles. Agora vai você dizer, não, pastor, eu estou fazendo estágio aí porque eu quero trabalhar. Opa, peraí, ela vai começar a trabalhar. Se ela começar a trabalhar, ela não vai vir mais. Ela não vai fazer, ela não vai se dedicar tanto como está se dedicando aqui. Então, isso não é muito bom para eles. Isso compromete você, porque você acaba perdendo a oportunidade, né? Isso mesmo. Então, ali, e nesse período ali, começou como eu vou te dizer, Davi, a ter aquela movimentação toda para colocar, me incentivar a querer ser esposa de pastor. Tá? Começou essa movimentação. Só que o que aconteceu na época, Davi? Na época eu orava com um obreiro da minha igreja. Um obreirinho, eu e ele éramos jovens, né? Sim. Então a gente orava. Só que esse obreiro, ele não queria ser pastor. Ele não queria ser pastor. E estava próximo da época dele de fazer 18 anos. Serviço militar. Isso, estava próximo, né? Então, o pastor, na época, chegou para esse obreiro e perguntou, olha, rapaz, só que eu fui saber disso muito tempo depois, tá, Davi? Um bom tempo depois. Chegou para ele e falou, e aí, malandro, já te decidiu? Vai pro altar? Vai, como é que é? Alguma coisa assim. Ou vai fazer o quê? Dele, não, pastor, não, senhor, eu quero... ele queria, na época, ter carreira militar, né? Ele queria entrar, servir, fazer toda, né? Ter a carreira militar. Mas a menina lá não vai ficar te esperando, não, rapaz. Eu não vou deixar ela ficar te esperando, não. Vai ficar empatando a vida da menina? Não vai, não. O pastor auxiliar, na época, nós éramos muito amigos, né? Ele chegou em mim e falou assim, obreira, vem cá, Amanda, vem cá. Tu e o obreiro fulano ali, vocês estão orando e tal. Eu falei, sim, né? Mas olha só, ele não quer ser pastor. E eu acho que tu tem um grande potencial para ser esposa de pastor. Só que eu não queria, Davi, porque, assim, esposa de pastor, né? Que isso... Eu não via, assim, nada de demais, né? E não tinha nenhuma esposa que eu olhasse, que eu falasse, nossa, aquela esposa ali faz, aquela esposa ali... As esposas não faziam nada, Davi. Sim. Não prestavam para nada. Exato. E eu ficava pensando, poxa, quando eu for esposa de pastor, eu vou ser assim, não vou prestar para nada? Não quero. Eu não queria. Isso, né? Bem isso. Eu não queria porque eu gostava de fazer as coisas. Eu gostava. Era difícil, era cansativo, mas eu gostava, né? Eu não vi uma esposa limpando nada, fazendo nada. O ponto de fé, não sei como é que se chama hoje em dia, mas na minha época era ponto de fé de ficar na frente da igreja, dando panfletinho, jornalzinho. Nunca vi uma esposa lá na frente, Davi. Né? Às vezes um pastor segundo, era tarefa para auxiliar e para os obreiros mesmo. Mas às vezes ia, mas as esposas não faziam nada, então eu não queria ser. E eu, pastor, mas é que eu também não tenho esse desejo. Não, porque tu tem que ser, né? Mas enfim, eu não quis, né? Dentro desse meio tempo aí, eu e esse obreiro que a gente orava, a gente acabou parando de orar, a gente não quis mais saber um do outro, porque ocorreu uma situação, Davi, que na época eu não maliciei, tá? Até porque eu aprendi a não maliciar nada, né? Só olhar para Jesus. Então, qualquer coisa
que acontecia de estranho, né? Opa, não vou olhar para isso aqui. Teve uma situação, Davi, que eu estava atrás das salinhas de obreiro, tinha uma espécie de... Era um local onde tinha churrasqueira para queimar os pedidos, tinha ali a pia ali para a gente lavar os utensílios, né, da ceia, todo. E eu estava ali na época, era uma época em que eles compravam caixas e caixas de rosas. Né? Hoje em dia, acho que cada um compra a sua e leva, mas naquela época eles davam, né, distribuíam. Então chegava aquelas caixas e caixas de rosas e a gente tinha que tirar os espinhos para poder dar para o povo, né? Sim. Então eu tava tirando ali aqueles espinhos ali e tal, e tirava espinho, lavava. Esse pastor auxiliar, até então, ele era um amigo, assim, né? Eu não via nada de mal nele, ele nunca tinha feito nada, assim, que eu achasse estranho, nunca me faltou com respeito também. E ele era noivo, ele comentava muito sobre a noiva dele, que tinha ficado lá no estado dele, ele ligava muito para ela, ele vinha, falava comigo, tava falando com a minha noiva e tal. Só que ele chegou num belo dia, nesse dia, e do nada, Davi, ele chegou assim e falou assim, bateu assim na pia e falou assim, foi culpa sua, obreira, é tudo culpa sua, do nada, Davi. Eu olhei assim, senhor pastor, o que foi? Foi culpa sua, eu não consegui dormir essa noite. Eu olhei assim, eu como assim, pastor? Não, é culpa sua, culpa sua. Quando ele ia falar o porquê que ele não conseguiu dormir à noite, o que eu tinha a ver com a situação, né, do camarada, esse obreiro que a gente orava, esse obreirinho, né, era novinho, ele entra e ele escuta. E ele achou que estava acontecendo alguma coisa entre mim e esse pastor. Só que não estava acontecendo nada. O pastor veio com aquela conversa meio torta, eu fiquei olhando séria para a cara dele, tentando entender, e ele chega na hora. E ele sai, não fala nada, né? Ficou brabo, aquela coisa toda. Só que ali, como ele ficou brabo, ficou com ciúme, alguma coisa assim, ele sai falando pela igreja, para alguém, não sei, que eu e o pastor, a gente estava fazendo alguma coisa lá atrás da salinha de obreiro ali. Só que a sala era aberta, Davi, a sala tinha câmera, não sei se era ligada ou não também, mas qualquer um poderia entrar, poderia ver o que estava acontecendo. Sim. E aí começou já um falatório ao meu respeito, né? Ao pastor não, mas ao meu respeito começou. A obreira sempre é prejudicada, a mulher sempre sempre é prejudicada, sempre é mal falada nessa história, né? Infelizmente. Sempre. E eu tinha, e nessa época até hoje, Davi, eu tenho muita, assim, não digo amizade, mas eu consigo conversar mais com homens do que com mulheres, né? Entendo, e até porque nessa época, era uma época que as meninas, na minha igreja, não tinha nenhuma obreira da mesma idade que eu, as obreiras eram todas mais velhas. Eu era orientada a não ficar muito com as jovens, né? Eu era orientada a ficar mais com as obreiras mesmo. Tinha essa separação, né? Não pode se misturar. Então, como eu conversava mais com os meninos, com os guris, que nem nós falamos aqui, né? Já começou aquele burburinho. Então é por isso que ela fica mais perto dos meninos. Então é por isso, sabe? Começou esse falatório todo, porque é pombagira, porque isso, aquilo, outro, e tá fazendo isso, aquilo, outro. Então, assim, ali a minha vida já ficou meio que um inferno ali dentro da igreja. Eu era muito julgada, assim, e ali eu não poderia conversar com mais nenhum menino, eu tinha que conversar só com meninas. E às vezes alguns meninos me procuravam para conversar, jovens mesmo, mas não com nenhuma intenção. Dava para ver que não. Era só porque se sentia mais à vontade mesmo para falar comigo, né? Então já começaram a proibir, né? A não ficar, não andar. E muitas situações assim bem constrangedoras para mim, né, Davi? Dentro desse período aconteceram alguns escândalos nessa igreja.
com outros obreiros, com um pastor, teve um escândalo terrível com um pastor lá dentro da igreja. Então, assim, ali eu comecei a ficar já vendo as coisas, e aí não podia comentar com ninguém, não podia falar nada, porque eu tinha que olhar para Jesus, né? Só que estavam falando de mim, eu não podia me defender, porque o justo não se justifica. É assim que eles ensinam. Você tem que aceitar calado, tem que orar, olhar para frente, não pode questionar, não pode falar nada, tem que aceitar a coisa como é. E se falar por servo, porque assim, Amanda, me permite colocar, não sei se era da sua época, não sei, mas o Bispo Macedo lançou um livro chamado O Senhor e o Servo. Já ouviu falar? Sim, eu cheguei a ler. Na verdade, eu fui presenteada com esse livro, Davi. Curioso, né? Pois é. Esse livro foi feito num período em que estava acontecendo muitas situações dentro da instituição, e para manter o controle, a frase fundamental do Edir Macedo é servo. Ele vai sempre usar esse termo servo, né? Todo que pega um texto de Jesus de João, ele mandou colocar em todos os tempos daquela versão, em todos. Aquele que me servir, o Pai honrará. Ele mandou colocar em todos os tempos. Em todo o tempo que tinha lá, aquele que me servir, o Pai honrará. Isso aí, ele diz por quê? Porque o servo só tem um direito, de obedecer. O servo não pode questionar, não pode. Então, é para fazer as pessoas não questionarem. Elas aceitarem o esculacho, aceitarem a repreensão, realidade. Então, eu entendo você, e muita gente não consegue compreender isso, porque na Universal o obreiro, ele infelizmente, ele não pode se expressar, ele não tem direito de se expressar, ele tem que obedecer e sim, né, sim senhor, não senhor, não. É sempre sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não é isso? Jamais. O não jamais pode ser falado, Davi. Não jamais. Passado, né, essa turbulência toda, essa pressão toda, chegou a época de eleição, tá? E na época de eleição, Davi, imagina, eu ainda nem votava, tá? Eu ainda não votava. O pastor queria porque eu queria fazer o que eu fizesse o título de eleitor, né? Eu já estava com 16 anos ali, já dava para fazer. Toda reunião de obreiro ali, que tinha ali perto da eleição, era dado ali uma cartela, não sei se hoje ainda é feito, mas nessa época era dado uma cartela, onde eu tinha que pegar 10 pessoas e fazer essas pessoas firmarem que iriam votar nos meus candidatos. Os candidatos da instituição, tá? Só que, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Ainda mais pessoas de fora da igreja, e os meus parentes, todos eram de uma determinada... de um determinado partido que eles votavam. Eles não iriam querer votar nos candidatos, né? Sim. E saiu eu bem louca atrás de gente e tinha que pegar o nome, o endereço da pessoa e o telefone e ficar ali, ó, martelando a pessoa para que aquela pessoa votasse nos meus candidatos. Uma observação, minha irmã. Desculpa te cortar mais uma vez. Bem, a gente fala às vezes, e as pessoas às vezes não acreditam. O obreiro da Igreja Universal, ele é usado como um cabo eleitoral. Ele não tem coisa melhor. Gratuitamente o obreiro conseguir 10 votos, 15 votos, 16 votos. Aí qual é a justificativa? É a obra de Deus, vai ser um homem de Deus sentando lá, a cadeira lá vai ser um homem de Deus, vai estar sentando lá. Agora eu quero perguntar para as pessoas que estão assistindo, talvez você que é obreiro de uma outra, de todo o Brasil, o que o pastor que foi colocado como político da sociedade está fazendo pelo teu bairro? O que está fazendo pelo teu bairro? Você que ajudou a botar ele lá. O meu também já fiz, bandeirada, vai dar bandeirada lá, os caras estão dando bandeirada o dia todo, bandeirada, panfleto. Encher as caixinhas com os panfletinhos. Panfletinho, sim. Não, detalhe, aí vai, e dentro do tempo, já não sei se aconteceu na sua cidade, dentro do tempo e fazia o trabalho dentro do tempo, o que é pior, no meu caso, e no caso de muitos, no dia da eleição, olha, pessoal, nós já sabemos qual é o nosso trabalho, pega o pessoal para fazer boca de urna. No meu caso, de muitos seguidores, não sei se foi com você, mas
o trabalho de no Brasil é crime. É errado. Aí muitos falam assim, não, mas é pela obra de Deus, tudo é fé, tudo é fé. Não, eu não vou contra a lei do meu país para fazer a obra de Deus. Mas a gente antigamente fazia, não, é fé, mas aí você colocava lá, você tinha que pegar o nome das pessoas e se apresentar depois, né? E acompanhar e ligar para as pessoas e aí, mano. Ligar, ficar incomodando. Só que a minha mãe não deixou fazer, o Davi, o título, né? Ela não me deixou fazer. O pastor pediu para falar com ela falou, né? Ela não me deixou fazer. Aquele ano ia ter eleição e eu não votei. Era um voto a menos já para os candidatos, né? Sim. Mas eu contribuí ali com os meus 10. Como é que era chamado? Eu não me lembro como é que se chamava, mas tinha um nome ali para aqueles 10. Aquelas 10 pessoas ali tinha um nome. 10 almas, né? Vamos falar assim, alma, não era alma, era... Eu contribuí ali, eu firmei, eles firmaram comigo, eu acredito que firmaram mesmo, né, Davi, na época. Essa questão, teve as fogueiras santas, né, sempre participei, Davi, nunca deixei de participar de nenhuma. Na época, como eu apenas cuidava desse menino, né, não eram todos os dias também, eu ganhava muito pouco. Então, na minha primeira fogueira santa como obreira, o pastor me chamou para saber o que eu ia fazer para gerar meu sacrifício, porque ele sabia que eu não trabalhava, né, Davi? Sabia que eu cuidava apenas do menino, porque quando eu não podia ir para a igreja, eu dava satisfação para ele, pastor, hoje eu tô com o menino, não posso ir para a igreja. Então ele perguntou assim, o que tu vai fazer? Porque tu ganha muito pouco. Na época, Davi, eu ganhava por mês, isso era 2009, 2010, mais ou menos, por aí. Eu ganhava R$300 por mês. Na época era um bom dinheiro, mas não para fazer o sacrifício, né, Davi? Para fazer o sacrifício muito pouco. Não era o boi. Ainda mais para uma obreira, né, Davi? Eu tinha que dar exemplo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui fazer pastel, Davi. Fazer pastel para vender. E saía por aí vendendo, oferecendo por todo lugar. Então, fiz pastel. Depois, para acrescentar, porque o pastor, na época, ele determinou que eu não deveria fazer o meu sacrifício menos de R$1.000. Ele determinou que eu fizesse até R$1.000. Menos de R$1.000 não seria sacrifício. Então, eu fui fazer pastel para vender. Faltando ali 2 semanas, tava faltando um certo valor ali para completar os R$1.000. Vendi pastel como uma louca, né, Davi? Comprava massa, comprava isso, fazia, e eu mesma, né? Às vezes eu pedia para minha mãe fazer a carne moída ali, né? Porque a dela ficava melhor. Então, minha mãe me ajudava, fazia, e eu saía para vender. Então, faltando ali alguns dias para fechar o valor que o pastor determinou, eu ganhava muita roupa, ganhava muito calçado, muitas coisas boas, assim, porque a minha mãe sempre trabalhou em casas de pessoas com bastante condição, né? Eu ganhava muitas coisas boas. Então, eu peguei, Davi, todos aqueles sapatos que eu nunca tinha usado, que eu ganhei praticamente novos, nunca tinha usado. Peguei aquelas roupas bonitas que eu nunca iria usar também. E fui para os brechó, vender em brechó, sabe? E chegava no brechó com toda aquela sacolada de coisas, a moça do brechó, ela ficava olhando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não sei se passava pela cabeça dela alguma coisa. Essa aí vai viajar para outro país. Essa aí quer viajar. Não, só que ela assustava, porque como eu era muito nova, ela ficava pensando, menina a primeira vez que eu fui, ela perguntou, menina, onde que tirou tudo isso, né? Ela não acreditava que era as minhas coisas dela. Olha, posso te dar só tanto. Não pode ser esse tanto aí. O que faltar, eu vou fazer outra coisa. Vou ver o que eu posso fazer. Consegui cumprir ali, fiz. Naquele ano, se eu não me engano, ia ter outra. Daí já eram 2 fogueiras santas, né? Então, aquilo ali, e foi aquela cobrança, aquela coisa toda. E fofoca ao meu respeito, e falatórios, né, e coisas que não eram verdade. Se fossem verdades, tudo bem, mas não eram. Aquilo ficou muito maçante na minha cabeça, Davi, ficou
eu não estava conseguindo estudar, as minhas notas naquele ano. Não, naquele ano, Davi, eu reprovei, tá? Eu reprovei porque eu não tinha tempo para estudar, os trabalhos eu fazia de maneira muito relaxada, assim, quando era trabalho individual, quando era trabalho em grupo eu conseguia me sair um pouquinho melhor, porque daí algum colega cobria minha parte, mas enfim, a escola não estava conseguindo dar conta, né? Então naquele ano eu reprovei, o pastor soube que eu reprovei, né, me chamou a atenção, eu não poderia ter reprovado, eu nem tentei me justificar que era por falta de tempo, né, porque era muita correria, era muito cansativo, aquela exaustão toda ali dentro da igreja. Então, passou alguns dias, algumas semanas, eu fiquei pensando, eu cheguei e chamei o pastor para conversar e falei para ele que eu não queria mais ser obreira, Davi. Que eu não queria mais. O pastor perguntou, mas por que tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, pastor, não tá acontecendo nada, eu só não... Eu tô cansada, né, me expliquei ali. Ele, não, mas você não pode... quem sabe tu só fica sem trabalhar nas reuniões, então. Quem sabe tu não cuida mais dos jovens, fica aí, né, pra que eu não saísse. Só que o que eu fiz, Davi, ali naquele momento? Eu tava tão... com a cabeça tão cheia ali, que eu menti pro pastor. Eu falei pro pastor que eu tinha beijado um rapaz da escola. O pastor ficou, não, como assim, né? O que aconteceu? Não, pastor, o menino tava lá, o menino, e eu beijei o menino. O pastor começou a me questionar, eu comecei a me enrolar muito. Eu não sei se ele percebeu que eu estava inventando aquela história, mas ele... queria dar uma justificativa, que fosse plausível para ele dizer, tá no banco então tu pode sair. Entendi. Tu queria que ele dissesse para você sair. Tipo assim. Eu queria era sair, porque para mim estava muito cansativo, Davi, eu não tava... Eu tô entendendo. Eu estava próximo, eu estava com Deus, minha vida com Deus estava muito bem, entre aspas, né? Porque na verdade eu não tinha vida com Deus, eu tinha vida com a igreja, né, Davi? Sim. Ali naquele momento eu já não tinha mais vida com Deus, eu tinha vida com a igreja. Então foi aqui, foi ali, o pastor, não, então tu vai ficar no banco. Davi, o que eu fiz? Chegou na escola durante a semana, Davi, o primeiro rapaz que passou, Davi, eu segurei o rapaz pelo braço e beijei o rapaz. Pronto, agora eu pequei. Pecou. Agora eu pequei. Agora o pastor vai ser obrigado a me tirar. E aconteceu que eu acabei saindo, né, Davi? Na verdade, eu estou entendendo. Você queria... na verdade, me permite colocar aqui vou te fazer uma pergunta para saber se é o sentimento que você tinha. Se não for exatamente isso, você pode ficar à vontade. Para você, aquele trabalho na obra virou um fardo para você. Isso. Virou. Então, você queria tirar o peso de você, mas queria que tivesse uma justificativa que seja suficiente. Se você falasse que você só não queria, ia ter aquela injeção para você não sair. Sim. Então, você falou, eu preciso dar motivo para dizer assim, você está em pecado, você está errada, você caiu, então você tem que estar fora. É mais ou menos isso, é isso? Isso. Entendi. Foi isso mesmo. Então, ali, só que aí, o que eu achei, o que eu pensei, né, Davi? Bom, eu vou sair de obreira, vai estar tudo certo, vou continuar como jovem normal, vou fazer, né, as minhas coisas, só que foi pior, Davi. Foi pior. Porque a partir desse momento, eu fui excluída, jovens foram orientados a não falar mais comigo, a não estar mais perto de mim, porque eu estava em pecado, porque eu estava usando drogas. Imagina, Davi, eu até então nunca tinha usado droga nenhuma, nem sabia o que era isso. Muitas coisas foram acontecendo ali naquele período, e realmente ali passado esse tempo, eu me envolvi com um rapaz daí da escola, cheguei a namorar, cheguei até a morar durante um tempo com esse rapaz. Mas ali eu já não fazia mais parte de nada, né? Eu já não fazia mais parte de nada. Só
que a única coisa que não aconteceu, Davi, é eu sair da igreja. Eu nunca cheguei a sair da instituição. Você continuou frequentando, mesmo Eu com tudo frequentava, isso. eu ia nas reuniões, só que eu não fazia mais parte de grupo nenhum, de nada. Entendi. Eu tinha muito medo, Davi. Eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa comigo, porque Ir pro inferno, ser amaldiçoada, perder a salvação. Era dito que fora dali não existia vida. Uhum. Fora dali não era vida. A vida era só ali dentro, então eu tinha muito medo. Uhum. Mas eu continuei durante um tempo, fazia as coisas aqui do mundo, né? Saía para festa, saía para beber, fazia tudo minha vida normal, mas continuava frequentando a instituição. Uhum. Passava a virada do ano dentro da instituição, não saía, né? Fazia campanhas, fazia tudo normal, Davi, durante todos os anos. Passados uns 4 anos, mais ou menos, Davi, eu cheguei a tentar voltar. Por quê? Começou uma pressão muito grande de alguns obreiros, né? Não minto. Teve o negócio do resgate. O negócio do resgate. Só que assim, cara, eu não tenho por que ser resgatada, porque eu não tô fora, eu tô aqui dentro. Não, tu tem que ser resgatada sim, porque tu tem que voltar pra obra. Teu lugar é na obra. Aí eu fui nesse negócio do resgate, chegou um pastor novo, Davi, esse pastor ficou sabendo do que eu já tinha sido um dia, então ele não aceitou que eu estivesse lá sem fazer nada, ele queria, né, me colocar ali de volta pro trabalho. Uhum. Então veio, né, aquela coisa pesada ali, então eu voltei ali pro Força Jovem, e nisso eu já tinha uns 21 anos já, tá, Davi? Voltei ali pro Força Jovem, voltei, né, aquela coisa toda. Teve o tal daquele Godlywood, né? Sim. Olha, tem que fazer parte do Godlywood, que é isso, aquilo, outro. Só que ali, Davi, eu já... Como eu fiquei fora, digamos, do corpo ali da instituição, né? Uhum. As coisas já tinham mudado um pouco, sabe? Então, ali eu já estava parando um pouco mais para raciocinar, né? Algumas coisas. Então, ali eu via muita coisa ali que já não me cabia. Não cabia para mim, não servia. Muita proibição eu já não aceitava, né? Tinha que fazer as aulas na catedral aqui de Porto Alegre, tinha que ir lá fazer as aulas, eram todos os sábados, todos os domingos, não sei. Tinha que ir lá fazer essas aulas. Eu cheguei aí, Davi, em 2 aulas. Para ver como que era, para ver se eu voltava a despertar o interesse. Só que eu não voltei, Davi, porque quando eu cheguei lá, o bispo que fazia essas aulas era o bispo Fábio. Eu não sei se tu conheceu. Só vendo. Eu conheci alguns Fábios, mas agora eu não sei se não sei. Ele era um cara, assim, que bastante arrogante, tá? Muito normal, muito comum. É o que mais tem, né? Mas ali, da época dos que eu conhecia, ele era o que tinha essa arrogância maior. Então, nessas 2 aulas que eu fui para ser obreiro, ele falava muito sobre higiene, falava muito sobre aparência, falava que alguns obreiros não poderiam aceitar usar um tênis tal, usar a calça tal, usar assim, andar assado, porque você é obreiro, você tem que andar assim, a tua roupa tem que ser assim, teu tênis tem que ser de tal marca, umas conversas assim, que eu não me agradei. Então eu cheguei no pastor e falei assim, olha pastor, eu fui lá, só que eu não gostei, eu acho que, né, não vai bater comigo, eu não quero fazer parte, não quero ser obreira, eu vou continuar frequentando a igreja normal, fazendo, né, o que eu tenho que fazer, tendo a minha vida normal. Nessa época eu já trabalhava, né, Davi, e queria voltar a estudar, só que eu ainda tinha
eu não tinha na minha cabeça o que eu iria estudar, o que eu iria fazer. Eu não sabia o que eu iria fazer. Eu estava perdida. Tudo bem, né? Me relacionei com uma pessoa, vivi minha vida normal. Nasceu meu primeiro filho, Davi, que hoje ele tem 6 anos de idade, né? Uhum. Com o nascimento dele, Davi, eu passei a ser mais crítica, a ser mais ter um cuidado maior com as coisas e comecei a prestar mais atenção. Então, ali eu comecei a prestar muita atenção no que todo mundo fazia e no que todo mundo falava, né? Isso. Uma situação, Davi, que me chamou muito a atenção nesse momento é um casal de obreiros muito, muito, muito antigos. Eles deram testemunho, tá? Num domingo pela manhã, eles deram testemunho que eles estavam com a casa deles, casa própria, né? Deram testemunho de vida deles ali, falaram muito da casa própria, o pastor queria muito saber da casa, tá, mas e a casa, tal? Eles deram detalhe da casa, o apartamento deles e tudo mais. Eu tava passando por um problema ali no meu relacionamento, e a sobreira, ela vinha me atender. Num belo dia, a sobreira chegou na minha casa, e nessa época, Davi, eu ainda morava na casa da minha mãe, tá? Eu ainda morava com ela. Então, era eu, meu companheiro, meu filho, minha mãe e meu irmão. A sobreira chegou, ela falou assim, olha, Amanda, eu acho que seria interessante se vocês tivessem a casa de vocês, né? Só que eu não queria morar de aluguel, Davi, porque aluguel é muito difícil, ainda mais quando você tem criança pequena. Sim, né? sim. Então, aí a obreira me deixa escapar, Davi. Acho que foi sem querer, né? Mas ela me deixa escapar ali naquele atendimento. Já tinha passado alguns dias do testemunho dela, tá? Mas ela me deixa escapar que ela tinha sido contemplada, não sei como é que fala ao certo, com o apartamento do Minha Casa Minha Vida. Tá? Não que seja algum demérito para quem não, tem... entendi. Só que ali naquele momento, eu fiquei me senti estranha, porque eu lembrei do testemunho que ela deu. E no dia que ela deu testemunho, em nenhum momento ela falou que tinha sido pelo Minha Casa Minha Vida. Claro que não. Então, ali, Davi, eu não fiquei com o pé atrás, ali eu fiquei com todo o meu corpo para trás, né? Tá errado, né? Alguma coisa tá errada. Só que, Davi, tantas coisas foram acontecendo, tantos detalhes acontecendo, só que é incrível, porque até antes de eu conhecer o teu canal, te conhecer, era como se eu tivesse, assim, dentro de uma bolha, e que tudo de ruim que aconteceu comigo, tudo que foi falado, tudo que eu vi acontecer de errado, era como se não tivesse existido. Sim. Agora, desculpa te cortar. Como você falou a respeito, me perdoe cortar no meio do seu raciocínio, porque essa questão de você ter dito que se tudo não tivesse acontecido, nós até conversamos um pouco fora, antes de entrar na gravação, mas você falou que quando você descobriu o canal, pelo menos conheceu o vídeo que eu estava fazendo, que eu faço, você sentiu a mesma coisa, isso, você começou a entender isso, que é como se tudo que você viveu não tivesse existido. Como é que você, agora, entrando nessa parte, como é que você conheceu o canal Davi Vieira? Como é que você me conheceu? Fala para mim o que você falou antes da gente gravar. Como é que foi? Sim. Então, Davi, eu acho que tá chegando nessa parte, né? Você já não chegou. Tá, com certeza. Então, Davi, eu tenho um familiar meu que é muito, muito, muito querido, muito amado. Eu amo muito. É como praticamente eu criei esse familiar, eu tenho ele mais do que ele é. Eu tenho como um filho, né? Ele também, Davi, teve algumas situações dentro da instituição, só que assim, eu não posso falar por ele, né? Mas ele passou por muitos constrangimentos lá dentro, pela forma dele ser, pela forma dele se vestir,
pelo cabelo, né, que ele é um rapaz que ele gostava muito de, ele tem o cabelo comprido ainda até hoje, então pegavam muito no pé dele, né, e como ele nasceu dentro da igreja, aquilo ali era muito cobrado dele, sabe, e ele nunca participou de nada, no máximo que ele participou foi do Força Jovem, ele nunca chegou a ser nada, né, e pegavam muito no pé dele, faziam bastante piadas, obreiros, né, já velhos, já falavam coisas absurdas, assim, eu nunca vi, né, mas ele me conta que ocorreu muitas situações, então ele, passado de tudo isso, ele criou uma revolta muito grande, ele não acredita em Deus, até ele fala algumas palavras, assim, em relação a Deus, bem pesadas, né, que se Deus existir, enfim. E teve uma situação com ele, num belo dia, que ele estava... eu não sei se dá pra... Ele estava se mutilando. Isso. Mutilando. Ele estava se automutilando. Isso. Ele teve esse problema já quando mais novo, e há pouco tempo agora, ele teve um surto onde ele fez isso novamente. Meu Deus. Só que dessa vez, Davi, só que agora ele tá mais velho, né? Só que dessa vez eu me preocupei pelo fato dele estar mais velho, só que a cabeça não andava muito boa até aquele momento, né? E eu também distante, eu com a minha vida, com a minha família, filhos, marido, enfim, não tô perto para acompanhar, não estava perto até o momento, né? Então, eu preocupada com ele que ele pudesse ter feito alguma coisa, fazer, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, poxa, Deus, esse meu familiar, ele nasceu na tua casa, né? Ele nasceu na tua casa, ele foi apresentado no teu altar. Por que todas essas coisas acontecem com ele? Por que ele sofre tanto, né? Então, eu pedi para Deus que me desse um porquê, porque eu não conseguia acreditar. Aí, nesse dia, eu tô olhando lá no YouTube, tô procurando vídeo para assistir, né? E eu encontro uma entrevista tua, Davi, com o professor, o Daniel Gontijo, acho que sei que é um rapaz que é ateu. Isso, né? Isso. Eu li o título lá, né? Ex-pastor universal e tal. E eu, vou assistir, né? De curiosidade, só por assistir. Porque até então, Davi, eu parei de frequentar a instituição, foi no ano de 2018. Tá? Parei as coisas não faziam muito sentido para mim, mas eu parei, porém eu continuava com aquele temor, com aquela reverência, né, vendo o Bispo Macedo como homem de Deus, vendo todos eles como homens de Deus, e sempre me incomodei muito com que falassem mal. O meu pai sempre falou mal, ele fala mal até hoje, e o meu pai sempre falou que todas as pessoas lá dentro, elas sofrem lavagem cerebral. E quando meu pai falava, né? Hoje em dia eu não me incomodo mais. Eu me incomodava demais. Eu falava, pai, não fala dessa maneira, não é assim. Eu falava para ele é assim sim, minha filha, eles fazem uma lavagem cerebral. E eu não acreditava nisso. Quando eu conheci teu canal, fui vendo os relatos, fui vendo... Davi, parece que a bolha que eu tava, ela estourou. E eu caí. Então, eu passei a relembrar tudo que eu vi, tudo que eu passei. Eu não passei por coisas, assim, pesadas, mas eu conheço pessoas próximas que sim, que passaram. Eu conheço casos de obreiras que foram, enfim, sofreram com abusos mesmo, por parte de pastores que... alguns continuaram por muitos anos, hoje em dia eu não sei porquê, né? Mas durante o período que eu, pelo menos, estive frequentando, eles, mesmo com situações, eles ainda faziam parte da dita obra, né? Só não estavam mais aqui na cidade, mas estavam em cidades próximas, estavam em estados próximos, entendeu? E, quando eu comecei a ver ali todos os relatos, pessoas dando relatos, áudio-relatos, e eu falei, cara,
onde é que eu estava esse tempo todo, né? Então, eu comecei a lembrar de tudo isso e falei, gente, eu não tenho por que ter esse sentimento de que eu devo alguma coisa para a instituição, porque eu não devo nada, né? Então, ali foi... E que nem tem uma situação, Davi, que para ver, né, como a manipulação é grande, né? Só que eu me liguei nisso só de uns tempos para cá. Tem uma situação brasileira, Davi, que durante muitos anos ela, enfim, ela era uma piada dentro da igreja, tá? Porque ela já tinha seus 30 e poucos anos, ela nunca tinha namorado, ela, né, não era casada, aquela coisa toda. Eu sei de um pretendente dela que eles se gostavam muito, eles se amavam muito, e que o bispo, na época até era o bispo Emerson, que estava aqui no sul, era um bispo que era gordinho, mas, né? Eu sei quem é. Esse bispo aí, ele não autorizou o namoro deles, né? E eu achei uma pena, que realmente ali, eu acho que ele teria dado certo. Chegou um pastor, arrumou um conhecido dele ali qualquer, né? E fez os dois ficarem juntos. Empurrou ela para ele para ela ali, fez os dois ficarem juntos. Enfim, casaram, Davi. Não durou nem, acho que nem 3 anos o casamento. O cara que o pastor autorizou finalmente ela casar, Davi era um baita de um sem vergonha. Não valia nada. Ele acabou com a vida dela, porque imagina, ela casou com seus 30 e poucos anos, ela nunca tinha nem beijado, Davi. Sim. Ela nunca tinha nem beijado. Aí o pastor empurra ela para um sem vergonha, que não valia nada, destruiu com a vida dela, enfim, ela ficou com depressão, ela teve, assim... Mas, infelizmente, ela ainda tá lá, né, Davi? Ela ainda é obreira da instituição. Eu sei. Muita gente, Amanda, acaba que não tem... As pessoas, olha, até hoje tem muitas obreiras que estão solteiras, estão lá aguardando a chamada bênção dela, porque foram proibidas, não podem ir em outra instituição, não podem. Então, muita gente está dentro da instituição hoje sofrendo porque lhes falta o que o apóstolo Paulo fala, a liberdade que está no Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas não são livres, não tem liberdade para assistir uma pregação, não pode ouvir um outro pensamento, não há o senso crítico, ela não tem oportunidade de ter o senso crítico. Mas por que eu não posso namorar um rapaz de uma outra igreja? Por que eu não posso? Isso não existe lá dentro, não existe. Ela tem que estar esperando a providência do altar, porque para eles o altar não deve nada para ninguém, mas está errado. Na verdade, uma coisa que você falou agora há pouco que é importante, você falou, eu não devo nada para a Igreja Universal, e é verdade. Quem nos resgata, quem nos salva é o Senhor Jesus. Ele é o autor da vida, ele que toda a gratidão que nós temos que ter é para com Jesus. A Universal é uma instituição que nós passamos a nossa vida, nós passamos por lá, mas Jesus, ele é o foco de todas as coisas. Minha irmã, eu sei que a gente está conversando bastante, eu sei que tem muitos assuntos, você está chegando até, você comentou exatamente sobre a questão de como você conheceu o trabalho do meu canal, mas, assim, a gente estamos chegando aqui aos momentos finais aqui da nossa conversa, mas antes de finalizar, Amanda, eu gostaria de pedir a você se você poderia deixar uma mensagem, porque assim, eu quero perguntar como que você está se sentindo hoje e o que você gostaria de deixar de mensagem para quem está assistindo este vídeo, porque eu penso que tem muitas Amandas por aí, até que tem muitos Davis por aí, que estão ouvindo, as pessoas às vezes estão assim, meu Deus, fazendo uma oração sincera, pedindo para Deus mostrar para ela a verdade. Então, eu não acredito que esse trabalho e essa gravação seja em vão. Então, minha irmã, eu vou passar a palavra a você com umas palavras finais, pedindo a você que você fale como que você está, como que você gostaria que a pessoa pudesse entender, receber esse teu depoimento e qual o conselho que você gostaria de deixar para ela. Tá bom? Fica à vontade, por favor. Eu quero dizer para todos que não tenham medo, tá? Não tenham medo de sair, porque
realmente tem pessoas que saem, que vão para o mundo, vão e fazem tudo que não presta, mas é possível, sim, tu sair da instituição e tu ter a tua vida normal, entendeu? Às vezes tu ter mais intimidade com Deus, tu ter mais fé em Deus, não estando lá dentro, né? Se quer congregar, né, se precisa, porque eu sei que tem gente que precisa, sente essa necessidade, procura alguma igreja que pelo menos tem ali a ver com a palavra de Deus, né? Porque eu sei que muita gente está lá dentro, a vida não anda, né? Eu hoje, graças a Deus, tenho a minha família, tenho a minha casa, né? Com muita dificuldade, com muito esforço, porque nada é fácil, mas se a pessoa tiver força de vontade, abrir a mente, porque eu sei que como é difícil abrir a mente, é muito complicado. Tu tá lá dentro, tu tá naquele... Eles estão te afogando, eles vão te afogando lá dentro, tu não consegue ver nada, tu não consegue respirar. Então é muito importante que não tenham medo, que parem para pensar, olha para a tua vida, vê o que tem na tua vida, o que aconteceu já na tua família, vê o que aconteceu nas pessoas ao teu redor, vê se tem realmente algum testemunho, se a tua vida tem algum testemunho, se os teus vizinhos que frequentam, se tem algum testemunho de vida, não existe, né? Então, não tenham medo, tá? Se apeguem em Deus, assistam aos canais, prestem atenção, não fiquem julgando, porque o erro de muitas pessoas é ficar julgando, porque é mentira. Não é mentira. Eu sou prova viva de que não é mentira, e eu conheço muitas pessoas também que vão dizer que não é mentira. Então, se apeguem em Deus, abram a cabeça, assistam aos canais, pensem, botem numa balança, tá? E se apegando em Deus, tudo dá certo. Não tem como não dar certo. A coisa pode ser com muita dificuldade, mas pelo menos a pessoa não vai estar parada no mesmo lugar ali, só sendo sugada, né? Porque tu perde a tua vida, tu perde a tua juventude, tu perde a tua liberdade e perde também o teu dinheiro. É isso que eu tenho para falar aí para todos os amigos que estão assistindo o canal. Não tô ouvindo, Davi. Amém, minha irmã. É porque eu te liguei o microfone um pouquinho para deixar você falar mais à vontade. Mas, olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode... Se a gente for conversar aqui, a gente vai conversar por longas horas, né? Porque são tantos assuntos, né, que a gente vai lembrando. Mas eu fico feliz em Cristo por saber que uma coisa que você falou que é muito importante. As lutas, elas fazem parte da nossa vida. Todos nós, como seres humanos, nós temos nossas lutas. E a palavra de Deus, ela fala, Jesus fala a respeito de aflições, momentos difíceis. Infelizmente, lá dentro, é encarado como o diabo. Você está mal com Deus, você está mal, é o diabo, você vai ser amaldiçoado, o diabo vai te pegar, não sei o quê. Não. Na verdade, você falou muitas coisas muito bacanas a respeito da pessoa que tem necessidade de congregar, procurar uma instituição cristocêntrica, pautada na palavra. E caso aqueles que estão assistindo tenham dúvidas, analisem, julguem, comece a pesquisar. Foi o que eu fiz. Pare para pensar um pouco mais, faça uma auto-reflexão da sua própria vida, tenha uma vida de oração, porque se você for sincero, Deus vai falar com o seu coração, é Ele que vai conduzir a sua vida. Minha irmã Amanda, eu quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado por você ter dado esse espaço, esse tempo, aqui quase 2 horas de live. Foi muito bom, eu gostei muito de poder ter ouvido a sua história, e eu desejo que Deus continue te abençoando, você, a tua esposa. Você tem 2 filhos? 2. Um de 6 anos e um de quase 2. Então, 2, legal. Aí, eu espero que Deus abençoe a todos vocês, tá? Manda um abraço pro teu esposo aí, tá? Pede desculpa a ele alguma coisa. Estão gritando já, faz um tempo.
Tá bom? Mas que Deus abençoe a vocês. Que vocês possam ter uma noite de paz. Muito obrigado mais uma vez, tá bom, minha irmã? Se você, vou pedir que você não fecha, não. Vou falar só com você uma palavrinha quando finalizar aqui, tá bom? Vou ficar aqui, vou falar com você, tá? Deus te abençoe, Amanda. Muito obrigado, minha irmã. Fique na paz. Amém. Deus abençoe. Aí, pessoal, tá vendo? Essa aqui é a Amanda, a nossa irmã, que deu seu depoimento, deu seu relato. E a história dela é muito importante. A história dela realmente é o retrato de muitas outras pessoas que entenderam que o Evangelho de Cristo é simples. E você que está me assistindo agora, você também pode enviar o seu depoimento para o meu canal. Davi, eu fui um ex-obreiro, fui um ex-pastor, gostaria de compartilhar minha história no seu canal. Está aparecendo no rodapé do vídeo o meu WhatsApp. Você manda o teu áudio relato único. Você pode me dizer apenas se você quer que a sua voz natural ou modificada eu coloque no meu canal. Davi, eu quero marcar uma live com você, ou uma gravação com você. Podemos conversar também pelo WhatsApp, tá certo, meus amigos? Está o meu WhatsApp aqui, que é o sinal de mais 5521 965 29 6930. Não saia do vídeo sem deixar o seu like para que o YouTube compartilhe o vídeo. Eu vou ficando por aqui com mais esse depoimento e eu espero que Deus continue abençoando muito a sua vida, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal, fique com Deus. Tchau.